Vamos lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, e você vai ver comigo a partir do versículo 38. Lucas 4, verso 38. Amém? Olha que gostoso ouvir o barulho de Bíblia. Olha que gostoso. Tem crente aqui, hein? Ó, Lucas 4, verso 38, ó, diz assim: Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Pedro, Simão, chama-se Simão Pedro, né? A sogra de Simão Pedro estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Amém? Quem é que dá o diagnóstico de muita febre? É um médico. Lucas era médico. É um evangelho sinótico, que na verdade Marcos fala também, Mateus fala também da mesma coisa. Mas o abençoado do Lucas, ele dá um pouquinho mais de detalhe, porque ele era médico. Ele diz que a febre estava muito alta. E para quem sabe disso, quem conhece é da área da saúde, sabe que a febre, ela é oriunda de um problema. O nosso corpo, ele esquenta para combater uma enfermidade que está entrando, ou já entrou. Uma infecção está ali. Então a gente não sabe qual que era a doença dessa mulher. Sabemos que a febre que ela tem está muito alta, e nós vamos ver daqui a pouquinho que ela estava quase morrendo já. Amém? Você acredita que Deus vai falar conosco hoje? Meu Deus do céu, quem crê nisso? Oh glória! Feche teus olhos. Senhor nosso Deus, chegou o momento mais importante, que é o momento da tua palavra. E essas pessoas vieram hoje para ouvir também a tua palavra, não apenas para te adorar, mas também para te glorificar ouvindo a tua palavra. Então, fala, meu Deus, com cada uma dessas pessoas, meu Pai, para a glória do teu nome. Amém. E graças a Deus. Amém. Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor. Senta no teu lugar um pouquinho. Eu não sou médico, eu sou pastor. Eu não sei se tem gente que trabalha aqui, está com a gente, está na área da saúde, não sei. Mas deve ter gente agora nos assistindo, e deve ter gente nos ouvindo agora pelo rádio, que possivelmente pode ser um médico, ou um enfermeiro, ou alguém que trabalha na área da saúde. Bom, a Eudete trabalhou na área da saúde, né? Quanto tempo? Uns 20 anos aí, ó. Né, na área da saúde. Então, ela deve conhecer disso também. E aí eu fui pesquisar, porque eu não sou médico, como eu disse, fui pesquisar sobre o assunto e eu descobri que a febre é uma reação do corpo a uma infecção ou outras doenças. E ela é considerada febre quando ela está acima de 37,8 graus. Então, o nosso corpo começa a esquentar bastante para tentar expulsar a doença ou a infecção. Então, o primeiro sintoma de que o teu corpo está com algum problema ou está infeccionado é quando a febre chega. Aí tem um problema acontecendo. Só que, nesse caso aqui, naquela época não tinha a sofisticação que tem hoje. Na época, a medicina não tinha o avanço que temos hoje. Hoje nós temos remédio para quê? Para tudo. A pessoa sente uma dor de cabeça, ela tem uma medicação, um analgésico para isso. Naquela época, não. Naquela época ali, a pessoa, ou ela tinha conhecimento de remédios que se fazia com plantas, na época, caseiros, ou então ela morria de uma enfermidade que aparentemente para nós hoje é muito fácil de lidar. A gente sabe que resfriado é complicado, e a gente está passando um momento difícil agora, né?
Está um surto aí de resfriado aí, está um surto de gripe, né? Para todo lado aí. Eu há um mês atrás aí peguei uma gripe violenta, né? Mas graças a Deus já estou 90% já, graças a Deus, né? Mas eu percebi que muita gente, não apenas da igreja, mas muita gente que a gente vê na rua aí, na padaria, está todo mundo espirrando, está todo mundo com voz rouca, por conta do inverno que veio e por conta de um surto de gripe que aconteceu. Só que se você voltar há mais ou menos 100 anos atrás, 90 anos atrás, você ia ver que tinha gente que morria de gripe. Oi, tem alguém vivo aí? Tem alguém vivo aí, gente? Vocês estão me olhando estranho, está tudo bem? Então tá bom. Existia um homem chamado Alexander Fleming, e esse homem foi o inventor da penicilina. E o pai dele morreu. Esse homem, Alexander Fleming, foi criado por um conde lá da cidade de Windsor. E quando o pai de Alexander morreu, o menino ficou órfão. E o pai pegou uma gripe muito forte, um resfriado muito forte mesmo, chegando a ser até uma tuberculose depois, muito forte. E aí então esse homem Alexander Fleming foi criado por um conde muito rico da cidade de Windsor, e esse conde percebeu que o menino tinha uma inclinação para a medicina, e perguntou o porquê que ele queria tanto estudar a medicina. Ele disse: eu quero saber da doença do meu pai, o porquê que ele morreu com aquela enfermidade, que enfermidade é essa? E ele se formou em médico, depois ele estudou mais um pouco para se formar, para poder formular remédios. E ele começou a fazer misturas daqui, misturas dali, até o próprio conde, o pai de criação, foi acometido pela mesma doença. Aí o Alexander Fleming formulou uma medicação, sendo médico agora e já um conhecedor dos medicamentos, ele formula uma medicação e aplica no pai dele de criação, o conde, e diz: olha, meu pai morreu com isso, até agora não tem cura, mas eu inventei aqui uma fórmula, podemos testar? E o pai de criação, o conde, disse: pode. E quando aplicou a penicilina, em 4, 5 dias o pai já estava curado, né? Então tinha gente que naquela época lá atrás morria com enfermidade muito simples, porque não tinha, na verdade, remédio e nem médicos preparados para isso. Quando Jesus ele sai da sinagoga, na mente de Jesus, ele estava querendo ir para onde? Para Cafarnaum. Ele sabia que lá na casa de Pedro, a sogra dele estava morrendo. Se você for ver isso comigo lá no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 14, você vai ver um pouco mais de detalhes sobre o mesmo fato. Mateus capítulo 8, versículo 14, diz assim, ó: e Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra dele jazendo com febre. Essa palavra jazendo vem de jazigo. O que é um jazigo? É um túmulo, é uma sepultura. Então essa palavra jazendo vem de sepultura. Quando Jesus entra na casa de Pedro, olha para a mulher acamada lá na cama, doente e com uma febre altíssima, e diz a palavra, em Mateus dá esse detalhe, que a mulher estava morrendo. Jesus sai da sinagoga, prega na sinagoga, e imediatamente ao sair da sinagoga ele vai direto para a casa de Pedro, porque lá estava acontecendo um problema grave. E eu profetizo o mesmo sobre a sua vida. Eu não sei como é que está a tua casa,
Eu não sei como é que estão os teus familiares, como estão os teus familiares, mas de uma coisa eu sei, que se tem um problema grave, e se você tem esse Deus como teu Salvador, tem Jesus como teu Salvador, Deus vai entrar na tua casa, Ele vai entrar na tua família, e Ele vai agir a ponto de salvar aqueles familiares. Agora, aquela coisa, aqui no versículo de número 16, está dizendo: e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e Jesus com sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos. Então Jesus entra na casa de Pedro, cura a sogra de Pedro. Os próprios discípulos olham para aquela mulher e dizem: Senhor, olha como ela está morrendo. E Jesus imediatamente a pega pela mão, e a tomando pela mão, ela é totalmente curada. E no versículo 15 disse, e tocou-lhe na mão, e a febre o deixou, e levantou-se e serviu-os. Deus pode curar? Diga bem forte assim: Deus pode curar qualquer doença. Amém? E quando a gente tem isso na mente, a gente vê aqui, que os discípulos falaram com Jesus. Olha aqui para mim. Os discípulos falaram com Jesus. Ela está morrendo. Jesus tomou-a pela mão e a curou. Só que nem sempre é assim. A gente tem que ter uma maturidade muito grande ao ser cristão. Nem sempre Deus vai fazer do jeito que você está falando. Nem sempre Deus vai agir da maneira como você e eu oramos. Esse é o problema do evangelho hoje. Claro, a gente diz que Jesus cura e mostramos isso. E quantas foram as vezes que Jesus usou minha vida para curar doentes? Deus me deu os dons de curar, amados. Quantas vezes eu já orei, e às vezes até sem orar. A pessoa, pastor, eu entrei no culto hoje, sentindo dor. Estou saindo sem dor, pastor. Sem oração. E quantas foram as pessoas que chegaram a mim dizendo: eu estou doente, eu estou sentindo dor. E aí nós fazemos a oração e a dor vai embora. Então Jesus cura. Quantas pessoas você já viu? Graças a Deus que isso já não está acontecendo mais. Que inclusive no comecinho do ministério muita gente caía endemoniada. Quem lembra disso? Muita gente caía com capeta aí, endemoniado, com legião de demônio. E o pastor brigava, rolava com os capetas aí. Mas hoje, graças a Deus, não acontece mais. Hoje, glória a Deus, não acontece mais. Inclusive, uma irmã chegou para mim e falou: pastor, o que está acontecendo que não manifesta mais demônio na igreja? Eu falei: por quê, irmã? Pastor, porque tem que manifestar uns demônios de vez em quando para dar uma agitada, na igreja. Eu falei: não, irmã, está repreendido. Ela: não, pastor, tem que aparecer uns demônios aí. Tem que aparecer nada, irmão. Mas se aparecer, a gente expulsa. Em nome de quem? Em nome de Jesus. E para mim isso aí é fácil. Nós temos a presença de Deus aqui. Mas, glória a Deus, né? Agora, se não está manifestando um demônio, é porque o povo está liberto. É porque o povo está abençoado. E Jesus falou isso: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, quando o povo acaba aprendendo a palavra e o verdadeiro evangelho entra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Jesus cura, Jesus liberta de demônios, mas nem sempre é do jeito que a gente quer. Nem sempre.
E a gente tem que ter, como eu disse, maturidade para poder entender isso. Que as coisas precisam ser feitas do jeito que Deus quer, não do nosso jeito. Lógico que eu oro para ser curado. Eu oro para que a pessoa seja liberta. Eu oro para que você seja abençoado, liberto, transformado, curado. Mas nem sempre acontece, porque não é do nosso jeito. E quando a gente começa a entender que as coisas não são do nosso jeito, e sim do jeito de Deus, muitas são as pessoas que deixam a igreja por causa disso. Porque hoje o evangelho que é anunciado nas TVs aí e nos rádios, o evangelho da atualidade, é o evangelho de caixa de promessa. Vem que vai acontecer tal coisa. Vem que você vai ficar isso. Vem que você vai ficar aquilo. Aí a pessoa não fica, porque Deus não quer. Naquele momento, não é para ela, naquele momento, aquilo que ela está pedindo. Ela diz, não resolveu, não volto mais. Alô? Não é assim? É assim. E os pregadores da atualidade estão preocupados com isso? Não, porque a mídia leva e traz. A mídia é forte. A mídia que eles têm é muito forte. Ainda mais agora com redes sociais. Então a igreja passa a ser o quê? Um corredor de pessoas. Você vai no culto hoje, domingo, nessas igrejas que eu estou te falando, você olha para o público. Volta lá no domingo que vem, no mesmo horário, para ver se é o mesmo público. Não é. Há uma rotatividade de pessoas muito grande, porque são pessoas que entram, não são abençoadas, vão embora. A mídia traz mais, e aí vai ocupando aquele espaço que está deixando vazio, diferente da gente aqui. É impressionante, mas a Tarsila só senta ali. O Wagner, só aqui. O Hércules, onde ele mesmo está ali. O Etevaldes também ali, o amigo dele também do lado. Só o Marcelo que trocou de lugar hoje. Porque o Hernani está no mesmo lugar. O Severino e a esposa também. O Sérgio e a Marina sentaram um pouquinho mais lá atrás, mas é um pouquinho na frente ele. Por que eu conheço? A Thaís sempre nesse cantinho. A Neide, ou ela está aqui, ou ela está ali, ó. É sempre aqui, ó. A Ana, do mesmo jeito, sempre ali. A Celeste também. O Clemente é mais um pouquinho no meio ali, ó. Por que eu conheço? Porque essa igreja é uma igreja que congrega. Não é uma igreja corredor. É uma igreja que congrega. O Jackson não está no lugar errado. O Jackson é ali na ponta também. A Lúcia também está no lugar errado. Lúcia, você é ali perto da irmã Divani. Pois é. Mas eu sei, está vendo como eu sei? Porque é uma igreja que congrega. Então aqueles que congregam têm raízes e são plantados ali. E graças a Deus que você é plantado aqui. Porque dando certo ou não, você está aqui. É isso que eu estou falando. A promessa qual é? É salvar? Deus salva. A promessa é curar? Deus cura. A promessa é libertar? Deus liberta. Mas se não acontecer, você tem que estar aqui do mesmo jeito, glorificando a Ele. É assim. A gente tem que ter essa maturidade, porque se a gente entra na mesma onda desse neopentecostalismo que hoje existe,
se a gente entra nessa mesma leva, né, de fazer como eles fazem, e de falar, não, Deus tem que fazer, ou Deus faz, ou a gente troca o anjo. Não, porque o problema não resolveu, porque você não levou a rosa certa. Leva o sal também. Ou não aconteceu porque faltou fé em você. Porque a promessa é, vem que vai acontecer. Ah, não aconteceu então, irmão, faltou fé em você. Você fez a oferta do sacrifício? Não, não fiz, foi por isso. Ô, irmão, a gente já está cansado disso aí. E nós, como verdadeiros cristãos, temos que amadurecer nessa parte. Deus, Ele faz? Faz ou não faz? Faz. Deus faz. Mas é do jeito que Ele quer, do jeito que Ele quer, da hora que Ele quer, da maneira como Ele quer, e não da nossa. Esse negócio de colocar Deus na parede, Deus vai ter que fazer, nós não somos ninguém para obrigá-lo a fazer nada. Nós não somos ninguém para obrigar a Deus a fazer alguma coisa. Como se fosse o Papai Noel no fim do ano tendo que trazer aquilo que eu estou pedindo. Lógico que a minha oração é pedir a Deus em teu favor que salve a tua família. E glória a Deus, Ele salva. E glória a Deus, Ele tem curado, Ele tem feito. Mas a questão é que se Ele não fizer por algum outro propósito, eu não posso deixá-lo de maneira alguma, porque eu tenho que entender e ser maduro o suficiente para compreender que as coisas precisam acontecer, não do meu jeito, mas do jeito dEle. Você quer ver uma coisa? Eu sou um homem de Deus. Deus, Ele me chamou para fazer essa obra. Mas eu sou humano. Eu tenho limitações. Ontem eu não estava me sentindo muito bem. Acredito que a glicose estava alta. Aí eu falei, quer saber? Eu vou para a igreja. Porque se amanhã, domingo, eu levantar mal, eu não vou conseguir levantar, não. Então deixa eu já ir logo para a igreja, já vim logo para a igreja, já dormi aqui, para já amanhecer aqui, ainda que eu amanheça ruim, mas eu estou do lado do altar, eu vou ter que fazer. E eu não amanheci bem, não, mas estou aqui fazendo. Eu sou limitado. Eu sou de carne e osso, e você? Eu estou ficando com mais carne do que osso, mas tudo bem. Né? Sou de carne e osso, sou limitado. Quantas são as pessoas que depois souberam que eu fiquei doente, que infelizmente eu tenho diabetes, disseram, mas que homem de Deus é esse que é doente? Mas que homem de Deus é esse que está doente? Ué, cadê o Deus dele que cura? E começaram a me atacar. Eu sou limitado, eu sou ser humano. Eu tenho limitações, enfermidades. E não apenas eu, mas um homem muito conhecido biblicamente. Quem lembra do profeta Eliseu? Foi um homem de Deus? O profeta Eliseu foi um grande homem de Deus. Olha, para você ter uma ideia, não sei se o Davi consegue pegar o versículo, mas quando o profeta Eliseu morreu, sepultaram Eliseu, jogaram um homem morto na cova de Eliseu. Quando o homem bateu nos ossos do profeta Eliseu, o homem ressuscitou. Isso é bíblico. Pastor, mas o que tem a ver? O homem era tão ungido que até o osso do homem estava com a presença de Deus, irmão. E o que eu estou te falando? Glória a Deus. E o que eu estou te falando não é heresia, não. Não é heresia, não. Estava lá os restos mortais do profeta Eliseu, jogaram o homem lá morto na mesma cova, o homem foi bater nos ossos de Eliseu, o homem ressuscitou. E esse mesmo homem chamado Eliseu morreu de uma doença. Morreu com uma doença. Quer ver isso? Abre lá, em 2º livro de Reis,
capítulo 13 e o versículo 14. Vamos lá dar uma olhada lá. Segundo livro de Reis, capítulo 13 e o versículo de número 14, ó. Achou? Segundo Reis 13, verso 14. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. Peraí, Eliseu morreu. Mas morreu como? Ai, pastor, na verdade eu não queria morrer de doença, não. Eu queria morrer igual um passarinho. Quem já ouviu o pessoal falar isso? Cuidado com a estilingada, viu? Eu morrer que nem passarinho, estilingada tem que ser grande. Ah, pastor, eu queria morrer que nem um passarinho. Mas e se Deus não permitir que você morra igual um passarinho? Eu já vi pastores em que a esposa foi chamar para tomar um café, ele estava lá deitado, ela levantou e disse: velho, vou fazer um café para nós. Ele: tá bom. Pastor já jubilado, 80 e poucos anos. Ele: tá bom, vou orar um pouquinho aqui, e aí quando estiver pronto você me chama que eu vou para lá. Ela: tá bom. Aí ela foi lá na porta depois e disse: ô velho, tá na mesa o café, vem. E saiu. E sentou, ligou a TV e ficou lá esperando. Aí volta, nada. Aí quando chegou e foi tocar nele, já tinha ido embora. Ele adormeceu ali e apagou, morreu. Tinha doença? Nenhuma. Nenhuma. Tinha doença nenhuma. Cuidava do seu corpo, da sua saúde. Mas foi embora. Nesse caso aqui, Eliseu foi embora com doença. E não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Esse homem chorou muito a morte de Eliseu, mas foi embora. E por que Deus permitiu uma doença num profeta que na época em Israel era muito usado? Deus faz do jeito que Ele quer. Deus faz da maneira que Ele quer. Não tem como a gente ficar questionando Ele por que disso ou por que daquilo. A nossa oração qual é? É que Deus cure, é que Deus transforme. E Jesus cura? Cura. Ele não entrou na casa lá de Pedro e curou a sogra do Pedro? Olha para o irmão do lado e fala assim: mas a sogra de Pedro está viva até hoje. Pergunta aí para ele. Mora ali no Munhoz Júnior, ela mora lá no Munhoz Júnior hoje. Mora no Rochidale. Vamos visitar ela. Ela morreu também, irmão. A Bíblia não vai mostrar, não mostrou de que ela morreu, mas se possivelmente ela morreu, possivelmente uma enfermidade veio. Jesus curou? Curou. Só que a mulher não viveu para sempre. Morreu. Provavelmente com uma doença. Então a gente tem que entender que Deus, Ele faz tudo que você necessitar, sim. Salva a família? Sim. Cura? Sim. Ele liberta? Sim. Mas é do jeito dele. É no tempo dele, é na hora dele. Quando a irmã Alda me chamou para orar, a filha estava com uma gravidez de risco. Ela está aqui. O Espírito Santo falou para mim: acalme ela. Não vai perder o neném. Mas eu vi aqui, a moça estava preocupada. E vi aqui, a vovó também. Muito preocupada. E o neném nasceu. Graças a Deus. Mas veio muitas complicações na saúde, a ponto do médico dizer que o menino estava morto. E os pais estão aqui, ó.
E o médico disse isso, não disse? O menino morreu. Só que Jesus foi lá e fez uma obra tão grande. Tão grande, tão grande. Porque quando me chega a notícia de que não tinha mais jeito, eu falei para o Senhor, eu falei, Pai, o Senhor disse que ia nascer, o Senhor falou para mim, que não era para ficar preocupado com ele, era para acalmar a família, que o menino ia nascer. Agora, que dor é essa que eles vão sentir? Viu o neném, viu a carinha dele, amou desde o ventre, foi tão querido, para ir embora agora que nem o filho da sunamita, que a mulher era difícil gerar uma criança, quando gerou o Senhor permitiu a morte, e que quem foi lá e orou pela criança? O Eliseu, esse que morreu de doença. Mesma oração eu fiz, Senhor, faz alguma coisa. E Jesus fez. O menino ressuscitou, irmão. E graças a Deus está bem. Está lá na escolinha lá. E é fogo na raposa, hein? É ligado no 320, irmão. Saúde, graças a Deus. Esperto. Você mexe com ele fica esperto. Uma delícia de neném. Mas Deus operou uma grande bênção. Por isso que eu estou te falando, Deus opera. Deus, Ele faz. Deus, Ele age. Deus abençoa. Mas se não abençoar, se no momento não agir, se a cura não vier, tenha maturidade de entender que não é o teu tempo, é o tempo dele. Não é na tua hora, é na hora dele. Estamos vendo aqui um homem que inclusive ressuscitou o filho da sunamita, que está doente e morreu da doença que ele estava. Não apenas isso. Abre lá a Bíblia comigo, vamos falar de um moço chamado Epafrodito, que era um grande auxiliar do apóstolo Paulo, lá em Filipenses 2, versículos 25. Dá uma olhada lá, Filipenses 2, verso 25. Olha o que diz. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades, porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. De fato, o Epafrodito esteve doente e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então Deus teve misericórdia do Epafrodito, que ele estava com uma doença, quase morreu, e se ele morre, eu também ia ficar muito triste pelo luto. Então quer dizer que Deus permitiu também enfermidades em quem? Em um auxiliar de Paulo. Quem está compreendendo aqui? Aí cai por terra, repito, Deus cura, você viu? Só que a gente tem que entender que as coisas é do jeito de quem? De Deus, não do nosso. Posso aprofundar um pouquinho mais? Eita, meu Deus, amém? Tem alguém vivo aí? Abra aí a palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 5, verso 23. Eita, que agora o negócio vai pegar. Olha lá o que está escrito, ó. Paulo escreve para o Timóteo: não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Alguns teólogos afirmam que Timóteo tinha gastrite ou úlcera,
porque as enfermidades estomacais, ou seja, no estômago, eram frequentes. Olha para a pessoa bonita do seu lado aí e fala assim: mas hoje, para o estômago, tem Buscopan. Tem omeprazol. Olha para a mesma pessoa e diz assim: você entendeu? Vou te contar um caos. Posso contar um caos? A pastora falou assim: olha, tem que passar no mercado para comprar, acho que era limão, comprar batata, esses negócios, né? Eu falei: olha, não vamos no mercado grande lá embaixo, não. Vamos passar aqui mesmo no mercadinho. Aí eu peguei um tomate, peguei batata, peguei limão, peguei essas coisinhas. E eu estou no caixa passando, e o dono do mercadinho era crente. E aí eu estou ali, o rapaz está passando a compra na frente, e eu estou atrás ou próximo. E aí um abençoado chega lá para passar a compra, com uma corote, mel, limão, e diz: a paz do Senhor, abençoado. Falou para o rapaz do caixa, que era o dono do mercado. Aí eu olhei assim para ele e falei: Jesus, me desculpa, mas vou ter que olhar, eu vou ter que ouvir, eu estou aqui. Aí eu olhei, eu vi o sujeito dando a paz e comprando uma corote com limão. Aí o irmão do caixa falou assim, o dono do mercado falou assim: abençoado, o que é isso aí, rapaz? Ele disse: estou com um probleminha aí na saúde aí, e tá, é bíblico, né? Tomar um pouquinho de álcool e tal, né? Para poder sarar. Foi isso que Paulo falou para o Timóteo. E ele fala isso na frente de quem? Falei: desculpa me intrometer aqui, amigão. Ele: opa, não useis da liberdade que tem para dar ocasião à carne. Paulo falou para Timóteo tomar vinho, porque o problema do Timóteo era no estômago, possivelmente uma úlcera ou uma gastrite nervosa, em que o álcool que existia no vinho fazia com que o suco gástrico do seu estômago pudesse aliviar em alguma coisa. Mas hoje tem omeprazol, hoje tem médico, hoje tem tratamento. Não use a Bíblia para você fazer o que você quer fazer. Assuma que tu é cachaceiro. O homem do caixa disse: eita glória, meu Deus! E a pastora dentro do carro fazendo assim: pelo amor de Deus, para. Que vergonha, meu Deus, para. Eu: para nada. Não, senhor, não. Irmão, você quer ser cachaceiro? Vai ser cachaceiro. Mas não usa a Bíblia para dar respaldo para você fazer coisa errada, não. Quer aprontar, quer viver uma vida, tudo bem, mas não use a Bíblia para te dar respaldo para você fazer o que você quer, não. Glória a Deus. Você viu aí? Vou passar ali, vou comprar um vinho. Vai. Hoje tem tratamento, hoje tem remédio, hoje tem médico, hoje tem cápsula, hoje tem o omeprazol, hoje tem o Buscopan, hoje tem um montão de remédio que pode sarar você muito mais rápido do que o vinho. Ah, pastor, mas o vinho pode até ser demorado para sarar a gente, né? Mas eu acho que eu prefiro algo. Tem que tomar cuidado com isso. Porque em Gálatas, capítulo de número 5, versículo 13,
diz assim, é o mesmo Paulo falando, ó, só que agora aos Gálatas, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, e não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Ele está dizendo, ó, você é livre para fazer o que você quiser, mas não usa dessa liberdade para você poder dar ocasião à carne e começar a pecar aí e viver uma vida totalmente fora da palavra. Quem está compreendendo isso? Uma senhora estava com um problema no estômago, olha como que negócio é sério. Uma senhora estava com um problema no estômago e ela era crente, mas crente. Quem é que conhece um crente? Crente. Não, estou falando sério, ferrenho, crente. E quando olha para a bebida diz, está repreendido, sai daqui, Satanás. Crente mesmo, crente. E levou o filho dela, levou ela ao médico, e o médico olhou e disse, é o problema da tua mãe. Naquela época, né? Ó, o remédio ele dá jeito, vai tomando remédio, mas pinga algumas gotinhas de conhaque no leite dela. Não vai curar, mas vai ajudar. Mãe, teu leitinho, mãe. Aí a mãe provava o leite. Ô filho, que leite é esse, hein? Ah, mãe, é o mesmo leite que eu sempre uso, né? Está com um gosto diferente. Não, mãe, mas pode usar, pode beber, vai fazer bem. Ah, tá bom. E a mulher não sabia, né? A senhorinha não sabia. E por 15 dias ela foi tomando aquele leite. Aí ela curou. Os remédios foram fortes, ajudou a curar. E ela, filho, cadê o leite? Aí o filho fez o leite, mas não pingou mais nada, né? Nossa, filho, mas aquele leite estava tão bom, aquele outro leite lá. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Cuidado com isso. Cuidado com essas coisas. São essas coisas aí, essa tal liberdade que a Bíblia nos dá, que a gente passa um pouco do ponto. Opa, não é porque eu estou liberto, que Jesus está na minha vida, que eu tenho a presença de Deus, que eu vou poder fazer isso, aquilo, outro. Eu posso até fazer, porque todas as coisas me são lícitas, porém nem todas me convêm. E por que não convém? Porque se eu cair nisso, a própria palavra diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E eu também não me deixarei levar por nenhuma delas. Então, se alguém vier oferecer para você alguma coisa desse tipo, você tem que na hora dizer o quê? Eu até posso, mas não me convém. E também não me deixarei dominar sobre isso. Olha lá, ó. Todas as coisas me são lícitas, 1 Coríntios 6,12. Mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, eu sou livre para fazer o que eu quiser. Mas eu sei que se eu cair nesse erro aqui, esse erro pode me dominar. Então, antes que o erro me domine, eu não me deixarei ser dominado por nenhuma dessas coisas. Antes que o erro me domine, eu domino a situação. Quem está compreendendo aqui? Amém. Volta comigo lá, em Lucas, capítulo de número 4. Cadê o glória a Deus aí? Veja comigo no capítulo 4 e no versículo de número 16. Eita glória. Aliás, 39. Lucas 4, 39. E inclinando-se para ela, para aquela mulher, a sogra de Pedro, repreendeu a febre, e a febre deixou. E ela, levantando-se, logo os servia-os. Opa! No momento em que ela foi curada, o que ela fez? Se levantou e serviu. Espera aí. Mateus 20, 28, olha o que está escrito, ó. Bem como o Filho do Homem não veio para ser o quê? Servido,
mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Servir. Servir, o termo servir vem de diaconia. E diácono vem do termo diaconia. Então, um diácono da igreja é um servo. Ele serve. Ele serve para dar assistência. Os diáconos que foram escolhidos na igreja primitiva era para dar assistência àquelas 3.000 almas que se converteram e se batizaram com a pregação de Pedro. Os apóstolos não podiam deixar a palavra de Deus, o estudo da palavra e o evangelismo que eles faziam. Então, para que eles não deixassem a palavra e fossem servir à mesa daqueles 3.000 que se converteram e que não voltaram para as suas cidades na época, assim que veio a descida do Espírito Santo, era uma festa chamada de Pentecostes, tinha muita gente na cidade de Jerusalém. E aí Pedro prega, as 3.000 pessoas de diversas partes de países circunvizinhos estavam ali, entregaram-se a Jesus e não voltaram para o país de origem. Ficaram dentro da igreja. E como é que alimenta esses 3.000? E como é que alimenta as viúvas? Então disseram, vamos levantar 7 homens cheios do Espírito Santo ao diaconato, para que esses homens sirvam a igreja, levem a cesta básica, visitem as viúvas, os doentes, e nós, apóstolos, naquela época, vamos cuidar da parte da palavra e da pregação do evangelho. Então os diáconos foram chamados para servir. Quando essa mulher é curada, imediatamente ela se levanta para servir. Eu profetizo a mesma bênção sobre a tua casa. Deus vai ter um encontro com a tua família. E um encontro tão grande que quando Jesus encontrar com o teu familiar e adentrar a tua família, quando aquela pessoa encontrar com Jesus, for curada, liberta e transformada, será até um diácono da casa do Senhor. Será até um servo da casa do Senhor. Vai servir na diaconia. Ela foi só ser curada que ela se levanta para servir. Deus vai fazer uma grande obra na nossa casa. E até os nossos familiares vão se levantar para servir a Deus. E aí você vai poder encher a tua boca para dizer o que está lá em Josué 24, versículo 15. Estou encerrando. Josué 24, verso 15 diz assim, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A mesma bênção sobre você. Deus vai levantar pessoas da tua família para servir a Deus de verdade. Aliás, amados, Deus já tem guardado os seus, viu? Deus já tem guardado. Mas vai levantar pessoas da tua família para servir a Deus de verdade, e até mesmo, sei lá, até no diaconato da igreja. Até na diaconia ele vai servir de fato ao Senhor. Amém? Vamos ficar todos de pé. Glória a Deus. Deus ele faz, Deus ele realiza, Deus ele abençoa. Só que tudo tem um tempo determinado. Tudo tem um tempo certo. Eu prego o evangelho há 23 anos. Dia 28 de julho
Dia 28 de julho do ano que vem, são 24 anos pregando a palavra. Eu já vi Deus realizar tanta coisa. Nessa trajetória de 23 anos, mais de 20 anos pregando, eu já vi Deus fazer tanta coisa. Eu já vi Deus ressuscitar mortos. Eu já vi o canceroso ser curado. Eu já vi o aidético ser curado. Eu já vi o paralítico levantar e andar. Eu já vi uma mulher cuspir o câncer. Eu estava no culto de libertação e orei, e aquela mulher vomitou o câncer. Ela vomitou uma carne com aquela mesma espessura do fígado. Sabe o fígado? De boi, aquele fígado. Ela pôs para fora aquilo e foi vomitando. E essa mulher, ela era cega também. E usava muletas. Não andava. E na oração, ela vomitou aquela carne, pôs para fora o câncer. E depois ela pôs a mão na barriga assim, com os olhos fechados. Depois da oração, disse: pastor, não estou sentindo mais dor nenhuma no meu estômago. E a filha dela, que era diaconisa da igreja, olhou para mim e falou: pastor, a minha mãe tem câncer no estômago. Eu falei: não tem mais não. Olha aí, ó. Olha o câncer aí, ó. Aí quando eu falei: olha o câncer no chão, a mulher abriu o olho. Quando ela abriu o olho, ela disse: ué, eu estou te vendo. Eu falei: por que você não enxergava não? Pastor, minha visão era 10%. Aí a filha disse: ô mãe, você está enxergando? Eu estou vendo. E foi curada. Só que quando começamos a orar, manifestou um espírito imundo nela. E eu me lembro que ela estava assim, segurando as muletas, e quando manifestou o demônio, ela jogou as muletas assim, ó. Falei: opa, por que jogou a muleta? E ela está de pé andando. Quem é que estava fazendo aquela mulher ter o câncer, ficar cega e com as pernas travadas? Demônio. Tanto é que na hora que expulsou o demônio, ela, no momento da libertação, ela pôs para fora o câncer, abriu os olhos, começou a enxergar normalmente e começou a caminhar na igreja sem muleta. Impressionante, né? Isso foi numa sexta-feira. Aí no domingo a igreja lotada de gente assim, eu olhei e falei: gente, preciso te contar uma coisa. Aconteceu um negócio extraordinário. Teve uma senhora aqui, que é mãe de uma obreira da igreja, que foi curada do câncer, vomitou o câncer, voltou a caminhar sem muletas, e ainda foi curada, era cega, e foi curada. Ela disse: ei pastor, estou aqui. Aí saiu sambando no meio do corredor assim, ó: sua globeleza de Jesus. Olha isso. A velha tinha uns 80 anos. Saiu sambando no meio da igreja: sua globeleza de Jesus, olha o que ele fez na minha vida. E a mulher curada, liberta. Aí eu pergunto para você: Deus faz? Faz. Mas temos que ter a maturidade para compreender que tudo é no tempo dele. Você não sabe a vontade que eu tenho dessa igreja expandir. Ah, você não sabe. Você não sabe a vontade que eu tenho de mandar o Davi para os Estados Unidos. Voa, meu filho, vai. Abre uma igreja lá.
Você não sabe a vontade que eu tenho de ter um programa de TV de 2 horas. Você não sabe a vontade que eu tenho de ter uma rádio própria só nossa. Só que eu sei que tudo isso vai acontecer. Mas não é no meu tempo. É no tempo de Deus. E eu dobrei o joelho esses dias, fui falar com o Senhor e disse: Pai, tal igreja cresceu assim, 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 a outra cresceu assim, a outra cresceu assim, são grandes, estão com mídias fortes, e a nossa igreja tem 4 anos apenas. Glória a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Mas, Senhor, vamos dar uma acelerada aí. E eu senti Ele falar uma coisa comigo que eu nunca percebi. Quer crescer como eles? E eu disse: quero. Ele falou: mas se você crescer que nem eles, você tem que fazer o que eles fazem. Eu falei: não, fazer o que eles fazem eu não quero, não. Eu quero crescer, mas sem fazer isso. Ele disse: então, crescer leva tempo. Ninguém nasce com 20 anos. Você nasce com o quê? Com dias de vida. Tem 1 hora que nasceu. Tem 1 dia que nasceu. E só chega à fase adulta após os seus 18 anos. Que aí, quando você chega nos 18 anos, você já cresceu, sim ou não? Aí você volta ao normal, depois dos 4 anos de idade, desse tamanho, pequenininho. Depois que você cresceu, você não volta mais à estatura pequena. Eu falei: o que o senhor quer dizer com isso? E ele disse: tais igrejas precisam de sistemas para se manter. Porque elas estão inchadas, elas não cresceram. Elas estão inchadas. Então ela precisa diariamente criar alguma coisa. Vem buscar o pão ungido para pôr no arroz. Não é isso? Vem buscar a rosa para passar não sei na onde. Vem buscar a água que foi consagrada no Jordão. Então todo mês ele tem que criar um troço novo. Porque a igreja não está consolidada. Lembra que eu falei no início da pregação? Eu sei quem senta ali, quem senta ali, quem senta ali. A igreja tem estrutura, está plantada na igreja. O povo está plantado ali. Então, quando chegar a estatura, e vai chegar, a igreja vai completar os seus 10 anos, seus 15 anos. Aí ela vai estar o quê? Grande. E não voltará na estatura de pequena. E ela vai continuar sendo grande. Ela vai estar consolidada. E eu vou para o culto, e vou falar assim: eu vou pregar na Santa Ceia, lá na igreja no Rio de Janeiro. Eu vou chegar lá, vai ter uma multidão. Não porque eu falei do pão, do arroz, mas porque estão lá, porque querem a palavra. E ninguém os arrebata dali. Ninguém os tira dali. Porque eles estão sólidos. A minha pergunta: você está aqui hoje por quê? Porque você veio buscar o azeite que foi consagrado. A toalha. Hã? A gente não tem nada disso. Aí a pessoa diz assim: não, é que eu vim buscar a minha bênção financeira. Aí o abençoado vai lá e joga lá o azeite que foi consagrado, a unção para que a sua vida financeira cresça, e joga no povo. Se não tiver tais coisas, o povo não vem. Então a igreja não está estruturada. Você hoje veio por quê? Eu vou lá porque eu vou ouvir uma palavra.
eu vou lá porque eu vou louvar a Deus. E muitos vieram dizendo, eu vou lá porque eu preciso buscá-lo. Na tua cabeça, você não veio aqui buscar toalha, você não veio aqui buscar fronha, você não veio buscar meia, você não veio buscar o azeite, você não veio buscar o pão que vai pôr no arroz. É disso que eu estou falando. Vai chegar uma hora que a igreja vai estar tão sólida e grande, que eu vou assegurar os pastores que estiverem conosco. Fique calmo. A nossa igreja já cresceu. O povo que está dentro tem conhecimento bíblico. E ninguém os arrebata dali, ninguém os tira dali. Porque eles estão plantados dentro da palavra. Eles não querem outra coisa, eles querem a palavra. Agora, posso ser bem sincero? Se um dia você sair da Resgate e Salvação para ir para tais igrejas, você nunca conheceu Jesus. Você nunca conheceu Deus. Ai, pastor, por quê? Porque se eu estou te explicando que a gente não precisa de parede preta, que a gente não precisa de luz, que a gente não precisa de subterfúgios para a fé, de rosa, de sal. Aí você sai daqui e vai para onde? Vou buscar o sal. Você nunca conheceu Deus. Tudo que foi pregado aqui foi em vão para você. Para você foi em vão. Tudo foi ministrado, você pegou todo o conhecimento e jogou no lixo. Você pegou tudo que foi ensinado e jogou fora. Pastor, mas acontece isso? Acontece. Opa, com certeza. Mas de uma coisa eu tenho certeza, amados. Aqueles que estão plantados na casa do Senhor e firmes no Evangelho, eles não fazem isso. Eles não deixam o verdadeiro Evangelho para fazer as coisas que o sistema religioso está fazendo. Pelo contrário. Ele tem repulsa disso. Ele falou, opa, não, eu quero a palavra. Eu quero o Evangelho. Tem muita gente que já está nesse sistema religioso e que quer sair disso. E que quer uma igreja sólida e bíblica. Quem entende o que eu estou dizendo? Está cansado dessas coisas. Está cansado de ouvir o que está ouvindo. E glória a Deus que você hoje está aqui para buscar a Ele. E eu profetizo, o mesmo Senhor que agiu na casa de Pedro, é o mesmo Senhor que vai agir na sua casa. É o mesmo Deus que trouxe, amém. O mesmo Deus que trouxe cura na casa de Pedro, trará na tua casa. E eu vou fazer um convite especial. Esse convite é para você receber Jesus como teu Salvador. Pastor, eu ouvi a pregação e eu quero Jesus como meu Salvador. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, entregue-se agora. Pastor, como? É só dar um sinal com a tua mão e eu vou orar por você. Quer Jesus como Salvador? Só levante a mão e eu vou orar pela tua vida. Todos nós já temos o Senhor? Tem alguém que vai reconciliar com Deus e voltar para o caminho? Todos estamos firmes? Glória a Deus. Então vem todo mundo aqui, que eu quero fazer uma oração com você. Aplauda bem forte o nome dele. Glória a Deus. Vem chegando aqui na frente. Hoje você está vindo, você ouviu a palavra hoje, mas você está saindo, levando uma bênção lá para a tua família. Quando você pisar os seus pés lá, na sua casa, Jesus pisa os pés contigo lá. Amém? Ele entra e faz uma grande obra. Ele entra e opera grandes bênçãos lá. E o que eu profetizo é isso mesmo. Que Jesus entre na tua família. Que entre naquele encardido lá. Quem tem alguém na família que é bem encardido? Você entendeu, né? Que a pessoa fala, diz, Jesus amado. Oh, meu Deus, tenha misericórdia. Que Jesus opere esta grande bênção naquela pessoa. Que Ele entre nela e traga cura.
A sogra do Pedro, graças a Deus, Deus operou uma grande bênção dentro da casa dela. E ela foi tão abençoada que de imediato que ela recebe a cura, ela se levanta e vai servir o Senhor. Né? E detalhe importante, Lucas 4, o versículo de número 40, está dizendo: e ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhe traziam, e impondo as mãos sobre cada um deles os curava. Através da cura da cura na casa de Pedro, muitas outras pessoas iam para lá para ser curadas. Então, através da salvação da sua família, muitas outras serão salvas também. E outra coisa importante, e também de muitos saíam demônios, clamando, dizendo: tu és o Cristo, Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não deixava falar, pois sabia que ele era o Cristo. E o versículo 42 diz: e sendo já dia, em outro evangelho, se não me engano, em Marcos, e em Mateus está dizendo: e sendo de manhã bem cedo, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava, e chegou junto dele, e o detinham para que não se ausentasse deles. Ele, porém, Jesus disse: também é necessário que eu anuncie em outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galiléia. Então, provavelmente Jesus dormiu naquela casa, porque no dia de manhã, bem cedo, ele saiu. Então ele foi de tarde para lá, saiu da sinagoga, foi de tarde para a casa de Pedro, curou a sogra do Pedro. Aí o povo ficou ali: glória a Deus, está curada. A mulher se levanta, dá o testemunho que está curada, já começa a fazer os afazeres e servir a Cristo. Alguém lá do lado de fora pensou: tem outro aqui. Outro aí como? Tem uma pessoa doente aqui. Entra. Aí entrou, curou. Tem mais outro. O pessoal: Senhor, pode entrar mais um? Quando foi ver, uma multidão entrou na casa de Pedro, com demônio, com doença, todos foram curados, libertos. Penso eu que Jesus passou a noite todinha lá, não sei se dormindo. Fica para nós. Jesus está na tua casa, conversando com você. Desculpa, é minha franqueza, você vai deixar ele dormir? Eu não vou deixar, não. Eu sei que o senhor está cansado, mas explica mais uma coisinha aqui. Fala um pouquinho comigo. É assim ou não é? E a multidão dentro da casa, você acha que o povo não queria conversar, falar? É ou não é? Olha para a pessoa do celular e fala assim: tem irmão que gosta de falar, que manda áudio de 20 minutos? Quem já recebeu um irmão com áudio de 20 minutos? Você imagina se Jesus está na tua frente, você não vai querer falar, não? É lógico que vai. Então Jesus passou a noite todinha lá, não sei se dormindo, mas passou. E quando levantou de manhã bem cedo, ele foi para o lugar deserto, mas a multidão foi junto. E ninguém queria deixar ele sair de Cafarnaum. Ele disse: gente, pelo amor de Deus, deixa eu sair. Eu preciso pregar em outras cidades, eu preciso anunciar o evangelho, vocês estão me detendo aqui. Vocês não queriam cura, milagre? Já aconteceu, agora eu preciso ir. Deixa eu ir. E aí Jesus ia pregar em outros lugares. Então, através da casa de Pedro, não só a sogra foi curada, mas muitas outras pessoas foram. Através da tua vida e da tua família, não apenas a tua família será abençoada, mas através de você muitas outras pessoas serão abençoadas. Amém? Põe a mão sobre o coração. Diga comigo assim: meu Deus, eu abro agora a minha casa, a minha vida, para receber o Senhor. E eu te peço, nesta manhã, opera com o teu poder, trazendo a cura, a libertação na minha vida e na minha família. Senhor amado, eu também entendo que as coisas não podem acontecer do meu jeito apenas, mas é do Senhor também. Tudo está nas tuas mãos. Faça conforme o teu querer,
Pai amado, eu glorifico e te exalto na certeza, se der certo, amém. Se não der certo, amém também. Mas que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Fale com Deus agora. Senhor nosso Deus, nós vimos hoje na tua palavra, Senhor, que o que acontece, embora nós estamos orando e pedindo ao Senhor, mas é a vontade suprema do Senhor que prevalece. Se eu disser ao Senhor, traz cura sobre tal pessoa, o Senhor vai ouvir e vai curar, como já fez. Mas sabemos também, ó Deus, que se o Senhor não quiser fazer, e não é o momento oportuno, não é o que o Senhor quer na hora, as coisas também não acontecem. Por isso que dentro de um culto ao Senhor, o culto é dado a Ti, ó Pai. O culto é feito ao Senhor, é dado ao Senhor. Nós cultuamos ao Senhor. E dentro do culto acontece aquilo que o Senhor quer. Então, se o Senhor quer curar, cure esta pessoa agora. Se o Senhor quer libertar, meu Deus, aproveite que ela está aqui na tua casa e já traz a libertação, a cura, meu Deus, tudo está nas tuas mãos, e eu peço que o Senhor abençoe de forma poderosa essas pessoas que estão aqui agora, a todos que estão agora ouvindo pelo rádio, e aqueles que nos assistem também, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Olha aqui para mim. Quero falar com quem está me assistindo agora. Você que está me assistindo aí. Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus. Compartilhe essa pregação e também dê o like, né? O joinha. Por que eu falo isso? Porque aí o YouTube vai ver que é relevante e vai espalhar para todo mundo também, né? Vai aparecer para muita gente. Então, pega, copia aí o link aí, manda para as pessoas, compartilhe. Tenho certeza que como Deus abençoou e falou ao teu coração, vai abençoar muitas outras pessoas também, tá bom? Forte abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Glória a Deus. Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor. Amados,